E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ericast, podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje nós vamos falar do que eu mais amo, assuntos espirituais. Vamos falar do reino de Deus, da sua justiça e todas as outras coisas que são acrescentadas na nossa vida. É isso aí, eu trouxe aqui um pastor que cuida de pastores. Olha que interessante, porque geralmente o pastor, ele cuida das ovelhas, ora pelas ovelhas, né? Ministra a vida das ovelhas, aconselha, mas dificilmente ele tem um pastor para se aconselhar, para conversar, para se abrir, para desabafar. E esse pastor que está aqui hoje, ele faz esse trabalho. Ele cuida dos pastores. Olha que honra, que maravilhoso. Então, o nosso tema é estabelecendo o reino de Deus. E o nosso convidado, ele vai falar como que ele estabelece o reino através desse ministério maravilhoso. A Bíblia diz, o reino de Deus não é de comida nem de bebida, como o reino aqui da terra, né? Mas é de justiça, paz e alegria no Espírito. Mas o que é isso? O que é essa justiça? O que significa essa paz? Como é que é essa alegria? É diferente da alegria do mundo, a alegria do reino de Deus. É tudo isso que você vai ficar sabendo hoje. Sabe de uma coisa? Quando você busca primeiro o reino de Deus, está escrito lá na Bíblia. Todas as outras coisas são acrescentadas na tua vida. Meu pastor, o Pio Carvalho, ele sempre fala assim, ó, você buscar o reino, o resto vem atrás. Vem junto no combo. E é verdade. Se você não se preocupar com as coisas terrenas, pode ter certeza que se você der prioridade para Deus, para abençoar vidas, para servir as pessoas, tudo vem junto. Deus te dá saúde, Deus te dá bênçãos, Ele realiza os desejos do seu coração. É maravilhoso. Então, você não se inscreveu ainda no canal? Vai lá, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação, porque sempre quando tiver aqui um episódio novo, você vai receber em primeira mão, meu querido, minha querida. Olha só que maravilha! Manda esse episódio para aquela pessoa que está precisando, aquela pessoa que você sabe que está sedenta por Deus, que de repente está sofrendo, está cheia de problema, está depressiva, está angustiada. Então já corre lá, envia para essa pessoa esse episódio que você vai estar sendo bênção na vida dela, tá bom? Agora eu quero agradecer um grande homem de Deus aqui, minha gente, mas não é o meu convidado não, é um outro homem de Deus, que é o meu cabeleireiro, o Fagundes Souza, do Espaço Beleza e Vida. O Fagundes é uma bênção. Você chega lá no salão dele, é uma paz, essa paz mesmo, no espírito, essa paz do reino. Você entra, você já sente a paz de Deus, sempre tem ali uma música evangélica, um louvor, uma adoração, e aí ele vai, cuida de você, faz ali o serviço do teu cabelo, as suas unhas, e ele sempre tem uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Deus usa poderosamente o Fagundes para falar com as suas clientes. Eu tenho vivido essa experiência e eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Além do que ele me deixa a cara da riqueza, ele me deixa linda, ele me deixa maravilhosa, ele me deixa jovem. Ele retocou aqui, ó, estava cheio de cabelo branco ontem, ele retocou a minha raiz, sabe? Ele fez aqui uma escova maravilhosa, deu uma iluminada no cabelo. Nossa, ele tem um dom, isso aí foi Deus que deu para ele esse dom. E eu sou muito grata. Olha aqui as unhas. Que chique. Não ficou? Ele fez a minha maquiagem, eu não preciso fazer botox, só com essa maquiagem aqui eu dou uma rejuvenescida, minha amiga. O que você está esperando? Vai lá, minha filha, fala que você está assistindo o Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária, que ele vai fazer um preço especial para você. Tá legal? Ele faz corte, ele faz escova, ele faz mechas, ele faz aquela escova progressiva, ele faz penteados. Você que vai casar, minha querida, você que quer ter o seu dia de noiva aí com as suas madrinhas, ele tem um pacote especial para você. Liga lá, então. 4199-543-7781. 4199-543-7781. E você sabia que hoje o podcast
é um dos meios de comunicação que mais cresce no Brasil. Não sabia? Olha, tem crescido, em média, a audiência do podcast em 30% ao ano. É isso mesmo. Se as mídias convencionais estão perdendo força e também ainda são muito caras, a alternativa para você divulgar sua marca, divulgar o seu produto, divulgar o seu trabalho, é o podcast, sabia? E eu tenho a melhor estratégia para você, meu querido, minha querida. Entre em contato comigo no e-mail ericastje@gmail.com, no Instagram @ericastje, de Jornada Extraordinária, que eu posso te ajudar. E lembre-se, quem não é visto, não é lembrado. Não se esquece disso. E não duvide do poder de uma jornalista com o microfone na mão, tá bom? Você me chama que eu tenho certeza que o teu retorno vai ser garantido. E agora sim, nós vamos anunciar o nosso convidado, esse grande homem de Deus, pastor Aloísio Lemos, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Colombo. Seja muito bem-vindo! Obrigado, Érica, muito obrigado. Eu agradeço demais, é uma honra estar aqui. É um trabalho que é extremamente relevante do Ericast Jornada Extraordinária. É muito bom estar aqui, é bom demais estar aqui. Me sinto honrado, muitíssimo honrado em estar aqui com vocês. E eu mesmo já faço um apelo, se inscreva nesse canal. Se inscreva, porque toda sexta-feira tem uma coisa nova aí para vocês. É verdade, sempre abençoar a sua vida, para ministrar aí a sua vida, para te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Obrigada. Bom garoto propaganda, hein, minha gente? É isso aí. Vamos começar, então, contextualizando a sua história. Antes de se converter, como era a vida? Menina! A minha vida era disfuncional, né? Como diz, eu era alguém que não conhecia Jesus, nada. Eu era nominalmente católico, mas eu também nem fazia parte disso, sabe? Era só para ter aquela desculpa. E era ruim. E não era aquele praticante? Nem então. Um pouquinho, nada. Mas é que dá uma justificativa, né? Não, eu sou católico. Uhum. Mas a vida era bem fora do normal, sabe? Era muita cachaça, era muita droga. Sério? Era muito tudo, muito, sabe? Balada. Eu nunca fui muito de baladeiro assim mesmo. Era bares, mas não bar... Uns barzinhos mais estilinho, vamos dizer, não boteco de cachaçinha, mas era mas ele era do bar. Eu era do bar, eu era daqueles bares, assim, que não chega a ser uma balada, mas vai lá comer uma porção, não sei o quê, e era muito esquisito. E era namorador também ou não? Não era, sabe que não era? Eu era de boa, assim. Eu tive, antes com 19 anos, eu tive uma namorada e vivi com ela 4 anos, mas eu era muito difícil de lidar. Ah, era uma criança ainda também, né? Imagina, 19 anos. Até os 23 anos o pau fechou, né? Daí não deu muito certo. E aí eu fui vivendo uma vida bem complicada dos 23 até os 26. Como é que foi? Conta pra gente. Complicada em que sentido? Complicada no sentido de perdição mesmo, né? Por quê? Porque eu trabalhava, nessa época eu trabalhava em Itajaí. Eu ganhava muito bem. Só que eu passava a noite inteira cheirando cocaína. Nossa! Eu trabalhava durante o dia. Era um cara que ninguém percebia isso. Mas eu passava o dia trabalhando, e como eu era autônomo, então dava alguma liberdade. E à noite cheirando. E aí, numa dessas aí que eu falei, não tá legal. Sabe o vazio? Né? Só que Jesus a gente preenche, fala, só Jesus. Né? Eu falei, mas eu nem sabia que era Jesus ainda, né? Eu falei... E eu me lembro que eu estava conhecendo uma garota. Eu falei, puxa vida, e ela ia para a igreja sempre. Eu falei, eu acho que eu vou... Só que não foi através dela também, né? Foi através de um amigo. Né, mas ela plantou ali a sementinha. Ela plantou uma semente porque ela tinha uma vida muito... Ela é da Igreja Católica lá de Santa Felicidade. Eu falei, ela tem uma vida que é muito legal. Eu falei, assim eu quero.
né? E eu comecei... Só que não deu certo, ela fechou a porta para mim. Porque do jeito que você estava... Era difícil, né? Difícil, tava difícil ali conciliar. Era complicado, era bem complicado. E foi apenas nessa partida ali que a coisa mudou de rumo. Que legal. E aí, você tinha quantos anos, então, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? 26 anos. 26 olha, uma idade boa. 27. Estava ali na juventude ainda, né? Tava, mas era bem complicado. Foi esse amigo meu, esse casal de amigos que eu tenho, ele era uma referência para mim de casais. Eu falei, porque eu fazia tudo que não prestava, mas eu sabia o que era bom. Eu falei, eu quero ser parecido com eles, né? Porque eles eram um casal... Eles são, até hoje, né, um casal bonito, um casal que se dão bem, se respeitam. E eu tinha vindo de um relacionamento completamente ruim, eu falei, eu quero isso aí. E daí eu comecei ele já era meu amigo, eu começava a me evangelizar para ele, sabe? E ele não me chamava para vir para a igreja. Olha só. E eu ficava ali pulando, que nem o burro do Shrek, sabe? Olha eu aqui, pulandinho na frente, e não me chamava. Daí eu me lembro que numa tarde muito ruim, eu estava muito ruim, eu liguei para ele. E eu estava no centro de Curitiba, e eu liguei para ele e falei, daí, cara, como é que você tá? Você tá pela rua? Ele falou, não, hoje eu tô em casa. Então depois a gente fala, eu tava mal, depressão. Daqui a pouco ele me ligou de volta, porque já tinha celular. A gente nasceu sem celular, hein? Mas já tinha, mas não era o smartphone ainda, imagino. Não, era o tijorola, né? Tijolão. Aquilo ali era uma arma, né, na mão dos outros. E aí ele me ligou de volta e falou, não, vem aqui em casa. E era uma sexta-feira. E sexta-feira tinha culto na igreja dele, então não teve escape. Mas eu não sabia disso. Eu fui para lá e ali começou a minha vida. Ali eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu falei, glória a Deus. Preciso Você mudar. vê, né, a importância de ser sal e ser luz. Nesses momentos, as pessoas, elas buscam a gente mesmo, né? Sim. Se a palavra fala, né, que o mundo está numa expectativa pela manifestação do Filho de Deus. Né? E aí você viu nele Jesus, a luz de Cristo Jesus, né? Sem dúvida. Nem ele tinha visto ainda. Não. Ele é um cara muito queridão, ele é muito... Só que ele é introvertido, né? Mas graças a Deus... Depois deu tudo certo, né? Não foi tudo. Não, deu certo para você aceitar Jesus. Aí o Espírito Santo, né, ministrou, foi no mesmo dia. Deu certo a oportunidade aí. Foi no mesmo dia, daí tem um processo. Né? Dei trabalho para os meus pastores. Deu trabalho? Você era cabeção? Eu era cabeção demais, sabe? Não entendia. Tava lá, Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, o que quer dizer isso? Sabe? Eu falei, era muita cegueira, né? Era muita cegueira. Que coisa, e daí? Passou por libertação? Passei por todo o tipo de renúncia, libertação, sabe? E daí foi melhorando? Vai melhorando, tem que melhorar. Você vai tirando, não sei se dá para falar, mas é demônio que está atrás de... Sim, isso aí. É muita coisa ruim, né, que vai saindo, e daí a gente vai aprendendo uma das coisas que é essencial, que é o princípio, né? Ter princípios de Deus, começar a falar, puxa vida, porque eu apesar de ter aceito, porque não é a igreja A ou B, é a Bíblia. Eu não entendi algumas coisas, eu falei, puxa vida, eu preciso reconhecer isso aí, né? E o que aconteceu? Eu fui aprendendo e largando algumas coisas, porque eu tinha algumas práticas que era normal. Eu falei, mas por que os outros fazem, por que eu não posso fazer? Entendi. Daí eu fui aprendendo e a gente vai largando algumas coisas. Daí foi ministrando, né? É aquele pecadinho assim que você gosta dele e fica ali, né? O de estimação, né? De estimação. Tipo um cachorrinho ali, você fica ali, esse não vai largar, né? E é bem isso, né? É difícil, porque aí você acaba sofrendo, né? Muita retaliação, né? Muito, porque a gente não entende. Porque daí a gente tá com Cristo, aí que o diabo odeia mesmo. Aí você dá uma brechinha para ele vem com uma força para querer derrubar a gente, destruir, né? E como eu estava longe, eu ficava 20 dias em Itajaí, mais ou menos, e eu vinha para cá, então eu não conseguia ser discipulado. Então eu queria aquilo, mas eu era um bebê. Se você olhar lá em Hebreus, o autor ele fala o seguinte, era já lá no final do capítulo 5, fala, era para você estar... sendo alimentado por algo sólido e estar no leite. Eu já estava começando a achar que tinha uma caminhada,
E eu tava no leitinho. Mas não era consegui... uma criança ainda, Era um bebê. Não amadureceu. Não, mas já não. teria, né, uma caminhada para ter amadurecido, que é o que o apóstolo Paulo fala nesse versículo. Sim, sim. Porque se você olhar em Hebreus, ele está falando para um povo que está em 30 anos no deserto. Se você for lá para 1 Coríntios, ele também chama atenção para um povo que está há 5 anos. Fala aí, vamos se converter. Então, às vezes, a gente espera demais e deixa tudo muito... Às vezes, debaixo do tapete mesmo. Né? É mais fácil, é cômodo. Porque, às vezes, para mexer também dói, né? Dói, mas sempre dói. Mas eu descobri uma coisa com um amigo meu. Ele levava o filho dele... quando criança, acho que tinha uns 5, 7, eu não vou lembrar da idade, porque a criança tinha muita dor na canela, e ficava passando, ele fazia massagem na canela do menino, daí levou no médico, lá no pediatra, ele falou, isso é dor do crescimento. Daí eu descobri ali que crescer dói. Ah, é verdade. Sabe? E você nunca teve dor quando você estava crescendo nas pernas? Não lembro, faz tempo, né? Mas eu não lembro. A gente sente mesmo. Eu lembro que uma vez o Pio falou que é semelhante, né, a essa dor. Que às vezes quando você está crescendo ali, você está ali na adolescência, aí você dá aquela espichada, você sente uma dor nas pernas, muitas vezes, que é essa dor do crescimento. Mas eu não lembro, não, faz tempo. Tá? Mas eu sinceramente... Eu entendi essa analogia do crescer espiritualmente também dói. Assim, você largar de alguns hábitos que você tinha, de vícios, para mudar de vida. E às vezes você precisa ser curado também de algumas coisas que você teve no passado, algumas situações que precisa passar por uma cura. E você, daí você vai ter que mexer lá no passado, coisas que já estão adormecidas, que você não quer muito mexer, né? Exatamente. Mas chega uma hora que fica latente, que o Espírito Santo fala, é agora. Agora você tem que crescer. E para você crescer, você vai precisar passar por esse processo aqui, né? Se abrir e passar por essa cura aqui. Não adianta você ficar escondendo, porque senão fica estagnado. Mas é um médico, né? Você está com a unha encravada, é podólogo que cuida disso, né? Então, o que você precisa? Você precisa tirar o sapato, vamos colocar aqui no pé, você precisa expor. Porque senão não vai ter como passar o procedimento, como é que vai curar. A cura, então, né? O remédio, né? Por isso que a Bíblia fala, confessar seus pecados uns aos outros e serei curado. Né? Exatamente isso. Então, isso. É interessante mesmo. Mas eu acho que é o processo de todo mundo. Sim. E a gente vai amadurecendo muitas vezes com essas experiências mesmo. E com as experiências que o diabo coloca na vida da gente. Exatamente. Às vezes o cão é usado a favor. Sempre é, porque Deus transforma a maldição em bênção. Porque, veja bem, se você não passa por uma luta, como é que você vai ter a vitória? Né? Não tem como. Como é que você vai ter os despojos de uma guerra se você não guerreia? E tem gente que só procura Deus na luta, já notou? E daí Deus é obrigado por isso que vive na luta. Eu falei, eu preciso que você venha... Saia daí. O meu pastor sempre fala assim, sai do ringue, eu não sei por que você tá aí. Às vezes fala, e aí, como é que tá? Né? Como é que você tá, meu irmão? Tá lutado, tá uma luta. E daí é o seguinte, se é a única forma... Ele fala assim, mas só tá lutando porque sai daí, Jesus já te deu a vitória. Se é a única forma que Deus tem para ter você, Ele vai deixar você com luta, né? Fala, o importante é que você venha assim. Buscar-me eis e me encontrarei quando me buscar. E às vezes a gente vai crescendo mesmo e vai aprendendo, vai amadurecendo assim, né? Eu me lembro que, foi muito difícil. E daí começou a ser espaçado. Isso que é legal. Porque, vamos dar um exemplo. Eu, a cada 15 dias, eu tinha uma luta. Uma crise existencial, todo tipo de crise, a cada 15 dias. Daí você vai aprendendo. E você descobriu qual que era o foco disso? No meu caso, era falta de paternidade. Você vê a importância, né? Falta. Mas você deu seu pai, né? Mas você não tinha direção. Mas quando você chega, você não tem a referência. Não tem. Não é? Para eu chamar Deus de pai foi um tempo. Como assim, né? Tipo, pai, se eu nunca tive pai. Como é que é essa? Como é que é essa figura, né, paterna? Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Então, é uma referência para o menino que não tem para criança. De autoridade, né? Exatamente. Então, daí o que aconteceu? A coisa foi ficando espaçada. Eu tô fazendo números aqui, era de 15 dias. Daqui a pouco 30 dias, daqui a pouco vai passando, porque você vai amadurecendo no processo. E você vai sendo curado, né? Vai curando por parte, tem coisa que vai demorar um pouquinho mais. Porque é mais difícil de mexer, né? Exatamente. Tem alguma ferida, né? Lá que aí, tipo, uma ferida para você limpar vai doer. Exatamente. Né? Às vezes, e é muito bom quando você chega numa altura da vida que você olha e só vê a cicatriz.
Não é verdade? Fala, puxa, eu já posso olhar, falar daquele assunto. E não choro mais, não acontece nada, não fico, né? Porque às vezes não fico emocionalmente abalada. Eu acho que até o chorar, às vezes, faz parte, às vezes, porque você passou por aquilo, mas não te abala de maneira que eu quero parar, eu quero morrer, sabe? Sim. Né? O chorar, nós somos emocionais. Né? Mas você sabe que hoje, assim, eu percebo, no meu caso, que é leve. Qualquer assunto que eu for falar, porque eu fui curada por Cristo, se torna leve. Até um tempo atrás, não era. Tinha coisa, assim, que eu não podia falar. Sabe? Que eu não gostava, eu não me sentia confortável. Mesmo que eu tinha sido curada, que Deus tinha agido na minha vida, só de voltar àquele tema e falar, me causava dor ainda. E hoje em dia não, graças a Deus. Até no seu podcast que eu fui participar, eu pude falar de tudo. E foi foi tranquilo, sabe? Eu senti uma paz, foi leve. Aí que eu tive essa percepção, eu falei, olha, eu estou bem curada em relação a essas questões. Que benção, né? Porque muitas vezes eu ia falar, chorava, sabe? Mas eu choro, eu sou muito chorão. Não é porque você deve ser emotivo, mas eu chorava, falava, não acredito, por que eu passei por tudo isso? Mas eu choro de alegria também. Nossa. Eu choro de alegria também, sabe aquela coisa, às vezes você tá ali, eu sou meio bobão, né? Por isso que eu tenho que manter uma cara de mal, assim, porque eu choro muito fácil. Às vezes alguém tá me contando um testemunho, eu tô vendo Deus agir, daí eu já me pelo arrebento. espírito, né? Eu já me arrebento. Às vezes você teve uma conquista, e eu fico feliz de alegria, né? Daí tô eu lá com os olhos cheios de lágrimas. Então é nesse aspecto. Eu sou emotivado, emocionadão. Legal, mas Deus te fez assim com um propósito, né? Porque eu sou eu. Eu também sou. Eu sou da piada, eu sou alegre. Se eu estiver bravo, também todo mundo já vê, né? Você fica bravo? Muito, né? Sério? Muito. Por que motivos? Trânsito é uma coisa que me deixa muito bravo, sabia? Sério? Nossa, e pra mim aquilo ali é uma cura. Falei, cada vez... Daí eu tava em São Paulo essa semana, daí o que acontece? Daí quando você pega trânsito em São Paulo, aqui você vê que não tem trânsito. Daí fica uma benção. Mas o trânsito, ele me tira muito do sério, sabe? Mas eu graças a Deus, hoje eu tenho domínio próprio, mas eu continuo, falo, tô ali, porque a palavra de Deus, ela fala ire, mas não peque. Então a ira, eu falo que é como se fosse um sinal que está no teu carro, acabou, tá com um problema no óleo e vai acender. Não é verdade? Que você tem que trocar o óleo. Ali a ira é esse sinal. Se cuida, porque senão você vai explodir o motor. Exatamente. Tem toda a razão. E aí, como é que foi, então, a sua caminhada com Cristo até você chegar a esse amadurecimento? Olha, eu estou buscando um amadurecimento, porque eu acho que é uma coisa que a gente... Você cresceu, né? Você deu uma crescida. E aí que você começou a se envolver com o ministério, começou a servir a Deus. Relata pra gente como que foi. Desde que eu... Esse eu acho que é um chamado para uma liderança. É difícil no começo para mim, foi falar sobre algumas coisas. Mas o Senhor tem um chamado. E eu tinha aonde que eu dei muito trabalho? Porque eu tinha um problema de assumir que eu tinha um chamado. Eu achava que eu era muito ruim para ter chamado, sabe? Porque eu sabia de onde eu tinha vindo. Eu falei, capaz, veio da lata do lixo. Né? E vai ter chamado, então é muita pretensão minha falar qualquer coisa relacionada a isso. Então, mas são esses que Deus escolhe, tá escrito, né? Mas eu também não tinha lido sobre isso. Sabe, então, e não aceitava. Para confundir os sábios do mundo. Exatamente, e daí a coisa ela foi, e logo no começo eu me tornei líder na igreja que eu participava, eu era líder, daqui a pouco estava líder de culto, daqui a pouco tinha retiros, eu estava pregando. Mas... O que não falta também é serviço, né? Para quem se dispõe, né? Não, eu sempre falo que o Senhor não está atrás de pessoa disponível. O Senhor está atrás de pessoas dispostas. Porque tudo para mim hoje, tudo uma questão de agenda. Sabe? Mas eu não tenho tempo. Eu coloco na agenda 3 da manhã, às vezes eu vou tomar café com alguns pastores 3 da manhã. Graças a Deus que existem alguns lugares 24 horas, que maravilhoso, eu não vou fazer propaganda, porque eu não estou ganhando nem você, não é verdade? Mas é o seguinte, mas são de crentes ainda. O lugar, um ambiente maravilhoso. Legal. Eu vou lá conversar, sabe? Então, é tudo uma questão de tempo. Porque Deus não procura o sem... né?
Sim. Eu vou Os falar. que não estão disponíveis, né? Os que não têm tempo para ele, né? Não, que não estão dispostos, eu falo, né? Porque às vezes tem muita gente disponível, mas é vagabundo, com perdão da expressão. Não quer fazer nada. Sim. Tem gente que tem preguiça ministerial. Exato. Né? Ai, meu Deus, eu costumo Mas você brincar. sabe o que é isso? É a alma. Você não pode deixar a alma conduzir, né? Porque a alma, ela é tão traiçoeira. Ela vai agir de acordo com os 5 sentidos. Hoje eu estou cansada. Vou ter que ir lá de novo na igreja, fazer o que eu sempre faço, a mesma coisa. Mas quando você começa a pensar pelo Espírito da importância do reino de Deus e que você está fazendo aquilo ali para Deus e tem galardão, ele te recompensa, ele vai te recompensar na eternidade e aqui. Não que você queira. Sim, eu vou falar uma coisa para ti. Eu não estou muito preocupado com isso, sabe por quê? Porque o meu salário já foi pago há mais de 2.000 anos. Isso aí. Então, sabe, a galardão, não galardão, eu mas vou pro tem. céu. Não, mas não é a minha preocupação. Porque também não vejo que essa pode ser, deve, pelo menos, ser a nossa motivação. Não. Eu vou pro céu. Eu estava indo, Érica, eu estava indo para o inferno. Pois é, eu fiquei tão feliz assim, sabe, também de saber que eu vou pro céu. Maravilhoso, pois né? Eu tinha um passaporte e ele estava assinado, inferno. Daí o Senhor foi lá e me resgatou. Eu vou passar o resto da minha vida gastando a minha vida, sabe, para falar dele, sabe? Então, ele é prioridade na minha vida. Sim. Sabe? Então, essa, e olha, essa é a minha visão. Mas ele é tão bom que ainda ele te dá presente, te presenteia e te recompensa. E eu recebo muitos presentes. Esse é o reino, né? É o reino de Deus e a sua justiça. E daí todas as coisas são acrescentadas, porque quem busca o reino é assim. Deus, ele é galardoador, ele gosta, ele se agrada de ajudar, ele se agrada de abençoar, de presentear, e às vezes são presentes espirituais, que são os mais maravilhosos sem dúvida. de todos, né? São patentes novas que ele vai, né, nos dando e nos capacitando. Eu acredito em tudo isso, amo tudo isso, mas o meu foco... Não é o que te motiva, né? Não, porque eu vou ter. Mas eu penso assim, gente, Deus é tão maravilhoso que ele fez tudo isso, ainda morreu e ainda dá pra gente ainda galardão. Pois é. Tem algumas pessoas assim da Bíblia que eu penso, eu falo assim, gente, imagina o profeta Elias, como que vai ser? Ele vai estar numa carruagem lá no céu, às vezes eu fico assim idealizando. Maravilhoso, você imagina a casa dele, como que vai ser, os galardões, você imagina a coroa dele. Pois é. Sabe? Vai ser uma coroa cheia de brilhância, você vai falar, uau, quem é esse? Esse é o fulano de tal, que fez isso e aquilo. Então, existe sim diferença no reino. Quando nós partirmos daqui, da terra, e Jesus Cristo voltar, não é como o socialismo comunista, sabia disso? Aleluia! Você vai receber a recompensa de acordo com as suas obras. Sim. Está escrito lá. Sim. Não, mas eu não sou contra, e aí não. Eu acredito nisso daí também. eu falei, nossa, que interessante. Eu gosto de ficar assim, sabe, conjecturando, pensando. Tantas mulheres de Deus, a juíza Débora, né? Sim. Ruth, Raquel, uau. E aí eu fico né? imaginando, você fala, nossa, né? imagina o apóstolo Paulo. Entende? Quem que foi arrebatado? Enoque, né? O Enoque e o Elias. O Enoque e Elias, Você vê, você tem uma comunhão tão grande com Deus que Deus quer você para Ele. Sim. E simplesmente Ele te tira da terra, você imagina? Você sabe que eu tenho um desejo hoje, sabe? Por isso que eu falo a minha vontade é ser conhecido por Ele. Porque a gente faz muita obra. Mas tem uma passagem lá em Mateus 7 que fala bem assim, a parte de mim, pois eu não conheço. Mas, Senhor, mas em teu nome eu fiz, eu aqui isso e aquilo. Né? Eu falei, não, mas eu preciso ser parecido com ele. Eu falei, eu preciso ter a fragrância de Cristo. Sabe? Eu preciso que você olhe para mim, Érica. E veja Jesus. Se você não vê Jesus, tem alguma coisa errada comigo. Não é cegueira tua. É eu que não estou transmitindo. Então, isso é uma coisa que eu tento buscar. Né? Muito importante. E eu vou te falar que eu me sinto frustrado. Eu falei, Deus, eu preciso fazer, sabe, preciso te agradar. É isso aí. Essa é a minha, porque eu acho que a gente pode sempre fazer um pouco mais, dá para fazer, dá para melhorar, dá para sentir o cheiro dele aqui, você está entendendo? Verdade, Jesus é maravilhoso, né? E eu gosto também de ficar pensando assim, sabe? Eu gosto de meditar muito na palavra de Deus, de dia, de noite. Sempre assim, Deus fala, quando eu faço meu devocional, Ele dá um versículo, sabe? Sim. E aí eu fico meditando e vem assim, tanta revelação, é tão maravilhoso, é outra vida, né? Provérbios 11:30, eu quero saber o que eu quero ser, o que está escrito em Provérbios na parte B,
quero ser sábio. A palavra de Deus fala que aquele que ganha alma, sábio é. É verdade. E eu preciso ser sábio, né? Eu falei, meu Deus do céu, outra coisa. Eu não sei se você tem alguma coisa. Você me corta também. Não, tá? fica à vontade. Por favor. Não, aqui você tem toda a liberdade. Aí o que acontece? Eu preciso ganhar alma. Teve umas épocas em que eu passei por muitas lutas, todo mundo passa. E daí eu queria desistir, como boa parte de pessoas querem desistir no meio da luta. E eu peguei uma chave. Eu falei, não. Eu falei, cada vez agora que o diabo estiver querendo me arrebentar, eu vou ganhar alma para Cristo. Sabe? E daí eu entro nessa. Falei, eu preciso ganhar almas. Você sabe que dá uma alegria daí, né? Oxe. Força, ânimo, Né? revigora, né? E eu tô dando na cara do diabo. Nossa, é verdade. Não é verdade? É uma alegria no espírito. Não tem alegria maior do que ganhar almas para Jesus. Sabe, eu amo Faça isso, você aí que é evangélico, você que é cristão, ganhe almas para Jesus. Fale do amor de Deus, faça a pessoa, né, repetir aquela oração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. É essa alegria que a gente estava falando do reino. Que o reino de Deus é de justiça, paz e alegria. É uma alegria, um gozo, é uma coisa que não existe droga nenhuma no mundo fabricada, né? Que vai te dar essa sensação maravilhosa. É um êxtase espiritual. Eu já usei muita droga, né? Eu falo, e eu nunca fiquei tão chapado como na frente de Deus, sabe? Nossa, a gente fica embriagado, É uma né? loucura, isso é bom Espírito. demais. E eu gostei do tema que você colocou, que é estabelecendo o reino de Deus. Eu vou lhe falar uma coisa sem querer ser pretensioso, mas convicto de um chamado. Eu fui chamado para estabelecer o reino de Deus. Sim. Sabe? Eu acho que todos nós fomos, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas eu falei, é tremendo isso. Daí cada um estabelece do jeito, mas é o reino. Cada um, porque Deus tem um plano, né, para cada pessoa. Sim. E ele já vai ali, quando ele te cria, ele te forma, ele já te dá essas habilidades, esses dons específicos, né, para aquilo que ele vai precisar de você trabalhando para o reino de Deus. E aí, você falou que começou a trabalhar, né, no ministério, em diversas áreas. E como é que surgiu a liderança de pastores? Eu vou lhe falar que surgiu quando eu ainda era... Eu estava com 4 anos de conversão, mas nasceu ali. Né? Até, eu me lembro que tinha um amigo meu, tem um amigo meu, pastor Valdir, né? Até hoje. Hoje eu estou com 51, ele está com 73. Hoje ele está lá em Orlando, nos Estados Unidos. E ele veio com uma crise conversar, mas ele era meu amigo. Então, ele estava com uma crise e ele falou, Luiz, eu não estou legal. E eu fui no Parque Barigui, em Curitiba, e nós fomos dar uma volta no Parque Barigui. E ali ele abriu o coração dele para mim. Ele, um pastor já né, com experiência larga. E ele abriu o coração. E ali eu senti, ali nasceu alguém que cuida de... Um amor por pastores. Sim. Porque ele abriu o coração. E eu não vou lembrar qual que foi o conteúdo. Faz muitos anos isso. Sim. Mas ele pegou e ele falou para mim, Aloysio, a minha vida mudou a partir daquela caminhada no Parque Barigui. Falei, uau, pastores precisam de pastores. Sim. Sabe? E aí... Começou. Aí começou o amor, mas não começou o trabalho. Eu desenvolvi muito pouco, mas daí eu ainda estava num processo de maturidade em algumas outras áreas. Sabe? Eu falei... Né? Então a gente vai... Mas tudo que a gente passa, por mais imaturo que pareça, é um preparar de Deus, é um processo. É o processo. Né? Só que a gente só vai entendendo depois. Ninguém nasce adulto, né? Não. Tem que passar pelas grande, fases, né? O que nasce grande é monstro. Né? Tem um amigo que fala. Então, a gente passou pelas fases. Quando eu assumi o Conselho de Pastores de Colombo, faz tempo? Vai fazer 5 anos. 5 anos. O que aconteceu? Eu me lembro que era um outro casal que ia assumir esse conselho, mas é um casal de Deus, não tem o que falar. Mas não tem, eles, que nem nós falamos, eu falo pra caramba. Então, isso aí abre portas também. Ah, sim. Ainda mais para essa função, né? Exatamente. Às vezes fecha, mas às vezes... A boa parte abre, a comunicação, sim, ela abre. E o carisma, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu estava tomando café com essa pastora, ela falou assim, Luiz, por que você não assume? O meu marido não tem muito como, e eu não quero inverter papéis. Eu falei,
não falei nada, mas naquela hora deu uma queimada aqui, porque eu já ajudava de alguma forma algumas coisas, mas não falei para ninguém. Entrei no carro, uma semana depois, o antigo presidente me liga, fiquei querendo conversar comigo. Peguei, liguei para essa pastora, minha amiga, e falei, escuta, como é que... você falou alguma coisa? Ela falou, não falei. E quando eu cheguei lá, foi apresentado isso. E eu falei, antes, quando eu entrei no carro, eu falei seguinte, falando para Deus, só eu e Deus. Falei, se for a tua vontade, falei, eu quero que a presidente me ligue. Só. Sem abrir minha boca, eu falei, porque daí eu vou entender daí que você foi... vai ter a certeza, né, que você teve que foi o Senhor. Uma semana depois disso acontece, a gente assumiu, e o café, o conselho fazia 2 anos que estava na gaveta. E ali nós começamos o primeiro café com 57 pastores. Olha, bastante gente. Sabe? Por quê? Porque essa coisa, eu acho que da comunicação, da gente falar... É a unção mesmo. E eu sou muito... é ruim falar de si mesmo, mas eu sou muito tranquilo, eu não tenho pedigree. Você está entendendo? Eu não sou um cara elitizado, eu sou isso aqui, sabe? Pregando para pastores ou pregando numa igreja de 5 pessoas. Para mim não faz diferença. Não faz diferença, porque eu não acredito em meia dúzia de gato Mas não pingado. pode ser orgulhoso, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Exatamente. Né? Então eu vou, e disso aí, porque houve muita resistência na minha pessoa para alguns. Mas isso é normal, faz parte. Mas o Senhor foi começando a fazer e movimentar. Hoje nós caminhamos com mais ou menos entre 400 e 500 pastores. Glória a Deus. Sabe? Lógico que não é todos, é uma igreja, imagina uma igreja com 50. A gente, nos nossos cafés, eles fazem, que a gente tem um café uma vez por mês, ele tem uma média de 100 pessoas, já chegou a 180, mas é porque tem muitas atividades na igreja, então tem que... E aí você ora por eles? Ali o pretexto, o café eu sempre falo, ali o pretexto. Ali para ter essa comunhão, convidado, né? Exatamente, está convidado, já mandei o convite é verdade, do mês obrigada. de setembro. O meu pastor, ele vai pregar para nós nesse mês. O meu pastor é de São Paulo, e como eu disse, não adianta eu querer falar de cuidar de pastores e eu não ter pastor. Tem que ter, né? Ontem eu vou todo mês. Você precisa ter cobertura espiritual, exatamente, né? Cobertura, oração e direção. Sim. Porque se você não tem uma direção, você fica doido. Não é verdade? Então eu preciso de mesa. Eu falei, daí, pastor, eu estou com uma situação assim, como é que eu faço? Porque tem coisa que está muito claro. É na reunião, né, dos conselheiros que traz a sabedoria, né? E daí ali eu tenho as direções. Falou, não, faz assim, faz assado. E dentro disso aí, a gente percebeu que tem muitos e muitos pastores que não têm nem amigos, Érica. Não é nem só cobertura, não é nem só pastor. Ou, às vezes, algumas situações que a igreja ela só cobra relatório. Né? Porque é uma igreja, às vezes, muito grande, coisa e tal. Então, a nossa ideia, e eu sempre falo, é ser amigo dos pastores. Sabe, hoje a gente está criando algumas ferramentas para fazer micros grupos. Para a gente não entra na questão litúrgica, sabe? Porque é a multiforma de Deus, sabe? Deus te deu uma visão. Quem sou eu para dizer não faz assim? Sabe? Não é. Se tiver o respaldo bíblico. Sim, mas não é a minha função. Não, eu sei que não é, mas assim, eu sempre me certifico disso. Mas ainda que não tenha o respaldo bíblico... Mas assim, como uma cristã, mas você não, na tua função, né? Sim, aí é diferente. Mas ainda que não haja completamente, que tem coisa que a gente não concorda. Não é verdade? Porque todo mundo tem respaldo bíblico. Pode notar. Né? Só que às vezes é a visão que não está muito completa. Eu tenho algumas porque tem que ter a revelação, né? Tem algumas divergências com muita situação. E os caras são Mas aí é o Espírito Santo que vai ministrar, né? Você ora e daí é o Espírito Santo que vai ministrar, que vai mostrar. Por isso que eu não entro nessa... você não dá confusão, né? Não, porque eu não... Tá certo. Qual que é a ideia? Se eu percebo que tem... Porque tem coisa que daí vai para um outro lado. Daí a minha oração, ela muda. Mas é que para você enxergue, não para que eu... porque eu não sou Deus. Né? Não é verdade? A minha função é ser amigo. E muitas vezes, algum tipo de líder, ele está tomando uma atitude porque ele está sozinho. E não é por causa que ele seja mau caráter, não é que... É porque ele está sozinho e ele teve uma revelação, ele se confundiu.
sabe? Em alguma coisa que está muito claro. Falo, puxa. E já tivemos casos assim. Daí É a o pessoa... diabo que entra, sabia? Exatamente. O demônio entra ali para confundir mesmo. Porque é o seguinte, você tem GPS no teu telefone, né? Sim. Eu vivo no GPS. Conhece o GPS? Não. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Sabe, em volta e meia a gente erra a rota. Normal, Como né? assim? Mas daí eu escuto o Espírito Santo falando assim, recalculando a rota. Sabe? Então nós vamos pro destino que a gente está. Às vezes a gente dá uma erradinha aqui. E a minha função hoje como pastor na cidade é ser amigo dos pastores. É que gerar conexões. Graças a Deus o Senhor me deu uma graça de conexões. Eu conheço muita gente. Então, tempo atrás eu estava atendendo um pastor com vários tipos de problema. E eu cheguei no momento da nossa conversa, o negócio estava muito feio. Era cada 2 dias eu tinha um bate-papo com ele. E eu falei para ele, pastor, eu peço perdão, mas daqui eu não consigo mais te ajudar. Eu chegou na minha limitação, eu preciso de um profissional. Mas eu conheço um profissional, conheço mais que um, mas naquele momento a gente encaminhou. Ele, graças a Deus, foi, porque daí a coisa era um pouco mais profunda, um pouco mais psicológica. E aí, né, eu não sou psicólogo, né? Eu falei, ali então, eu precisa entendo, de um acompanhamento psicológico. Então, essas conexões que Deus me deu, ela serve para dar apoio para essas situações. Eu, por exemplo, tenho um projeto que eu vou colocar em primeira mão. Uau, né? gente, exclusivo! Exatamente. O meu sonho, e vai acontecer em nome do Senhor Jesus, é ter uma chácara. Lá no Rio, São Paulo, não sei onde é, tem a chácara dos Retiro dos Artistas, né? Sim. Que é onde os artistas ficam... vão para lá. Depois de velhinhos, né? Aqueles que não têm mais onde morar, não tem casa, não tem um parente, né? Ninguém que possa ajudar. Eu quero fazer isso para pastores. Ah, que legal. Sabe? Porque tem muitos pastores. Tem o padre Fábio de Mello, ele tem uma fala muito conhecida aí no meio, que é aquele, né, diante da nossa inutilidade. Como é que lembra disso aí? Foi viralizado. Eu não lembro, não cheguei a ver. Quando você é inútil, né, quando você é útil, está todo mundo do teu lado. Mas quando você já não é mais útil. Meu, é fantástico, procura quando lá. Fica doente, quando né? Fica doente, velhinho. Que você, às vezes está com Alzheimer, né? Exatamente. Ou daí? Né, daí coloca no... Tem gente até da família que abandona, né? Porque dá trabalho. Ninguém quer trabalho. Então, essa ideia é de fazer com que essas pessoas que já foram muito úteis no ministério e que hoje não tem mais, é que a gente consiga amparar, né, esses pastores que já foram úteis, que já ganharam almas, que fizeram, né, acontecer, eles tenham pelo menos um final, né, digno. Então, esse é um projeto. Projeto que Deus colocou no seu coração. Sim. Que bênção, concordamos como igreja, em nome de Jesus Amém. Cristo. Está ligado no céu. Amém. E hoje você vive do ministério? Não tem nenhuma outra profissão? Nenhuma outra profissão, o Senhor me tirou. Foi muito louco. Aí foi um dos casos que eu brigava com Deus. Você pensa, né? Porque eu tinha uma profissão, eu ganhava razoavelmente bem. Ganhava bem. E aí a coisa foi afunilando. Eu me lembro que eu estava na igreja com um amigo meu, Toninho. Eu sei como é. O Toninho me chama, e ele era empresário. Eu falei, Toninho, eu preciso, né, me ajuda, ora lá por mim. Daí foi uma das primeiras experiências, né, que ele teve com o Espírito Santo, de ouvir. Ele falou, Aloysio, Deus me falou que o teu lugar é lá em cima, e me apontou ao altar. Aquilo me deu uma raiva tão grande. Eu falei, como? Sua alma ficou endemoniada. Ficou, né? Fiquei endemoniado. A alma. Né? Endemoninhado, era um ninho de demônio. Daí, eu falei, como? Né? Por causa que daí eu comecei a fazer a teologia lá da igreja. Eu falei, meu Deus, era 3 anos na época. Eu falei, como é que vai ser? Eu vou passar 3 anos fome, porque acabou tudo. Aquilo. Daí eu fui entendendo, até hoje ele é meu amigo ainda, graças a Deus, continua. Ele fala, Luiz, Deus usou, e a gente vê o fruto. Hoje, eu além disso aí, eu sou pregador itinerante. Né? Eu cheguei de São Paulo, daqui 2 semanas, uma semana,
Daqui uma semana, dentro do dia aqui certinho. Daqui uma semana eu vou estar em Guarulhos, eu vou estar em 7 igrejas. Tá eu e Apocalipse, né? Nas 7 igrejas. Né? Vou estar nas 7 igrejas. E aí você ganha uma oferta? É oferta, eu não cobro absolutamente nada. Aí né? é tu que Deus tocar no coração lá, dos pastores. Né? Mas só que eu vou te falar uma coisa, não me falta nada, Érica. Então, é isso. Buscou o reino de Deus e a sua justiça. Não peço todas as coisas nada. São acrescentadas. Eu volto de lá, vou para Brasília, sabe? Agora estou para ir lá... E você se preocupa? Eu ainda estou com... Não mais como antes, mas de vez em quando... A sua alma fica ali nervosinha. Está difícil, hein? Será que vem? Sempre vem. Mas a gente vai aprendendo todo dia. Mas é o humano, fé, né? É um humano também. Né? A fé. O cartão está batendo ali, mas ele continua fiel. Mas nós não somos homens de pouca fé, nós somos de grande fé. Exatamente. E é assim que é a minha vida. Então, eu vou vivendo desse jeito. Um dia de cada vez. Né? Crendo em Deus, na provisão, porque em Cristo Ele já nos deu todas as coisas, tudo, Ele já supriu todas as nossas necessidades. Saindo daqui... De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E outra coisa que é maravilhosa é o seguinte, que até que o Senhor nos sustentou, não é verdade? Amém, beneze. E não é? E é muito melhor. Meu Deus do céu. É o melhor de tudo. Você não fica chocado? Não. Esse tempo atrás... Com o cuidado de Deus, o amor? Esse tempo atrás eu peguei e fui fazer um balanço no cartão. Falei, não bate essa conta, né? Eu falei, eu não vi esse dinheiro passar por mim, sabe? E graças a Deus não estou devendo nada para ninguém, está tudo certinho e eu vivo do melhor dessa terra. Você está entendendo? É assim mesmo. Mas às vezes a gente fica um pouquinho, a nossa incredulidade, ela bate. Porque alguém me falou uma vez que toda semente da fé, às vezes vem junto com o germezinho da incredulidade, né? Então você fica... Falei, então a gente precisa só tomar posse mesmo daquilo que o Senhor fez. Porque viver pelo Espírito mesmo, né? Exato. Porque a alma, ela vai se apegar ao que está acontecendo, à circunstância. Mas, sabe de uma coisa? A circunstância é mentirosa. A verdade é o que é a palavra de Deus. Ela não é visível, mas ela é verdadeira. Sim. Por exemplo, o que eu sempre falo, o meu pastor. Essa mesa aqui, ela existe? Existe? Sim. Se eu botar fogo nela... Queima. Para de existir. Sim. Agora, a graça de Deus, se você colocar fogo... Vai ficar mais forte. A bondade de Deus. Você consegue colocar a misericórdia. Por quê? Porque são coisas que nunca acabam. Ele vai ficar mais forte, o fogo. Então, é isso que existe, verdadeiramente. Entendeu? Então, às vezes, o diabo coloca mentira. Porque você não tem... Ele fala, meu Deus, para você declarar, né? Mas palavras são sementes, a Bíblia diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que gosta de usá-la comerá do seu fruto, tanto para a vida quanto para a morte. Se você ficar declarando que não tem, que você está doente, a minha diabetes, o meu colesterol, o meu câncer não é teu, isso não é teu. É mentira do diabo. Só que ele coloca isso... para você acreditar nele, ok? Não acreditar em Deus e você declarar. Quando você fala, você materializa e manifesta. Então, por que não falar o que está escrito? Eu não sou fã do capeta, mas só que ele sugestiona demais. E muito na mente, ele manda pensamentos na primeira pessoa. Você já imaginou? Você pensa que é você que está pensando. Você já imaginou? E quantos casos a gente já viu de pessoas com câncer, a pessoa descobre o câncer, descobre uma doença terrível e ela morre um mês depois. Sim. Porque a sugestão foi tão forte que eu acredito que não foi nem a doença que matou, foi a pessoa que ela se entristeceu. Ela creu naquilo ali de um jeito, né? Sabe? Que ela ia morrer. Agora, por que não crer que Jesus já levou sobre si essa doença, né? E pelas chagas e as feridas dele na cruz, nós já fomos curados, nós já fomos sarados. E vou falar uma coisa pra você. Se você lá João 8,44, você vai ver. O diabo é o pai da mentira. Então não acredita, não. Ele não acredita, é mentira. Sabe? O Pio sempre fala, isso é mentira, não é verdade. A verdade é essa. Daí ele declara
a palavra de Deus. É isso que é verdade. É nisso que você tem que se apegar e acreditar. E aí você vai crescendo. Às vezes a gente fica ali, é como se fosse reprovando na mesma série, porque a gente ainda não desenvolveu, não aprendeu. Que quando a gente aprende, a gente pula de série. A gente muda a série, não é? Então, enquanto a gente não tem ainda essa convicção, essa certeza, a gente fica ali, sabe, se debatendo um pouco, patinando. Mas quando a gente tem certeza, não tem para diabo, não tem para os seus demônios, não tem para ninguém. Porque senão o que acontece? A gente fica que nem correr em esteira. Só cansa e não sai do lugar. É verdade. Muito bem. Olha só. Viu? E me conta uma coisa, que você falou que você passou por um momento muito difícil na sua vida, muito triste. Você se casou. Sim, me casei. E aí perdeu a esposa, filho. Como que foi? Você já era convertido? Já. Isso faz 7 anos. Nossa, bem recente. Faz 7 anos. Eu nunca quis casar. Quando eu achei que era mais seguro não casar naquele período. Mas não é bom que o homem viva só. Não é bom. Mas a recomendação de Paulo fala melhor é que fique só. Mas se não aguentar, arruma uma mulher. Exatamente. Mas graças a Deus o Senhor tem dado graça. Né? E o que acontece? Eu conheci a minha mulher na igreja. Quietinha, bênção, linda. E aí ela veio, a gente começou a namorar e a gente teve o processo do namoro, o noivado, o casamento deu 3 anos e pouquinho. E ela falava pra mim, falou, Deus me falou que eu vou casar com você. Eu falei, você é doida, menina. Eu falei, não, esquece isso, né? E eu nem sabia, mas eu gostava dela. Ela foi, falei, bora lá. Falei, então resolvemos casar. Casamos no dia 15 de dezembro de 2016. 7 meses, daí em março, mais ou menos, não vou lembrar aqui, ser preciso, a gente descobriu que estávamos grávidos. E eu doido para ser pai, apaixonado, falei que eu queria ter uma menina, né? Falei, meu Deus do céu. Com 4 meses a gente fez aquele... Exame. Aqueles exames que eu nunca sei o nome daquilo. Ecografia. Pô, eu vi lá o meu filho... e era menino ou menina? Não deu pra ver. Não tinha dado pra ver ainda. Não deu pra ver, mas o coraçãozinho novinho. Batendo, eu sei que era coxa branca, que tava assim a mão, sabe? Aí eu falei, que da hora, eu chorei lá, eu chorando. Falei, Deus é poderoso, né? Passou ali poucos dias, ela teve um sangramento, a gente foi voltou lá e o bebê tinha morrido. Nossa. E ela ficou extremamente triste. Imagina. Ela estava com 33 anos. Nossa, jovem. Muito. Muito mal. E daí começou... foi fazer aquele sistema de curetagem, tudo aquela situação. E começou a ficar ruim depois que voltou da curetagem. Ela teve uma embolia pulmonar. Nossa. Então, daí ela começou, foi fechando o pulmão, e 11 dias depois de a gente levar ela pro hospital, ela voltou num caixão, morta. Ali morreu todo mundo, e ali foi um momento de extrema tristeza, que eu falei, Deus não existe. Você ficou revoltado com Deus? Fiquei 4 meses só, né? Ficou de mal. Mas eu não fiquei de mal. E o negócio é tão louco que eu falei, Deus não existe. E falei, vou provar que Deus não existe lendo a Bíblia, né? Eu falei, vou buscar. Daí Deus é forte demais, né? E eu falei, puxa vida, Deus, eu nunca quis sonhar. Eu fiz a oração da Sunamita. Eu não pedi. Sim. Por que me deu? Exatamente. Sabe? E eu dentro da minha razão, né? E eu falei, eu não pedi, que eu nunca quis isso. Né? Daí o Senhor me dá tudo e me tira tudo. Falei, não, eu não quero saber disso, não. E Deus falou com você? Não, calma lá. Deixa só para fazer. A outra oração... Só para contextualizar, eu quero saber se ele te falou, ele te avisou, como que foi? A outra oração que eu fiz foi a do Ezequias. Virei para a parede, eu me apresentei, esperando que o profeta venha e fale assim, tem mais 15 anos. Não é verdade? E nada aconteceu. Ali eu entrei numa depressão, eu não saía do quarto mais. Eu imagino. Né? Por quê? Porque eu falei, Deus, eu fui um homem... não estou falando para você que eu sou perfeito, mas eu tentei em tudo, depois que eu comecei a aprender as coisas, seguir como tem que ser. Né? Quando aquele caixão, ele entra...
E eu não estou querendo dramatizar, pelo amor do Senhor, que graças a Deus a minha mulher foi salva. Mas, sim, eles estão descansando, então, sim, em Cristo. Aquele caixão entrou, foi muito sonho embora. Imagina. Sabe? E o que mais houve nessa situação? Que? Passados 4 meses, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo quando eu namorava ela. Eu deixei ela na frente do prédio dela e eu dei um selinho. Sim. Sim, sabe? Tchau. Né? Tá. E ali eu vi ela morta num caixão. Nossa, você teve a visão. Eu tive a visão. Só que eu nunca falei pra ela e não lembrava mais disso. E daí, você teve a visão e fez o quê? Qual foi a tua reação? Nenhuma. Eu tava deixando ela, falando, não vou falar pra ela isso, né? Não, mas você não orou, não repreendeu nada? Não, nada. Foi só tocou? nem tchum mesmo, sabe? Nossa. Aquela coisa, né? Uhum. E Tá amarrado, Satanás, né? Mas é que tem coisa... Eu prego muito sobre isso, inclusive, em Mateus 4, né, quem leva Jesus para o deserto? É o Espírito. Tem deserto que a gente passa que é o Senhor que nos leva. Sim. Sabe? Que é um lugar de processo, de aprendizado. E aí eu converso com... fiquei lá, 4 meses que eu estava muito ruim, veio essa cena na minha cabeça de volta. E aí eu aí eu voltei. Eu falei, o Senhor estava comigo e eu não sabia. Daí você vai descobrindo lá, e você não me fala, está em 2 Samuel, vida e morte está no poder de Deus. Sabe? Não tem nada. Né? Eu falei, Deus, eu entendi. E aí eu falei, vamos fazer. Eu entendi, não foi muito fácil. Claro. Né? Mas daí eu falei, como. não, eu nasci para isso. São perdas muito grandes, ele né? tinha me avisado. E foi muito triste mesmo. Foi em julho de 2017. Né? Hoje Nossa, acabaram de casar. Eu estava com 7 meses e 1 dia de casamento. Nossa. Né? E aí a coisa desandou. Então foi muito difícil de você aceitar. Eu saio de solteiro a viúvo em muito pouco tempo, né? E ela não é porque morreu, não. Ela era maravilhosa, ela tinha uma sabedoria, porque Deus precisava mandar uma mulher com sabedoria para mim, porque eu não tinha nenhuma, então eu precisava ter alguém que tivesse, né? E Deus foi poderoso. Eu até brinco, eu acho que ele errou. Falou, não, eu errei, tadinha, ela não merece. Não, mas é que na verdade a gente não entende, né, os pensamentos de Deus, os desígnios de Deus. Mas o que a gente sabe é que ela está dormindo em Cristo e o teu filho também. Vocês vão passar a eternidade juntos. Sim. É isso que importa. Lá na glória vocês vão estar juntos, com o corpo totalmente, né, transformado, glorificado. E com Cristo, isso que importa. Exatamente. Então eu amo o Senhor. Porque ela está lá, daqui a pouco a gente vai, não sei quando. Né? Também não estou com muita pressa, não. Tá certo. Mas eu, na verdade, eu não quero morrer. De verdade. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que Jesus volte na minha geração. Ia ser tremendo, vai ser tremendo. Imagine, uau, subindo, vai ser muito legal. Né? Vai sim. E me fala da ideia do podcast, a Sua História Podcast, como é que surgiu? Com ideia financeira. Porque quando eu percebi que o Senhor me tirou de toda a parte profissional, eu falei, Senhor, eu preciso. Sabe aquelas conversas que a gente tem com Deus? Eu falei, o Senhor entende bem, eu sou homem, né? Preciso pagar conta, né? Mulher precisa pagar também. Meu Deus, é o que eu diga. Se é ruim para a mulher, se imagina para o homem, né? Viver o sobrenatural, assim, dentro de, eu preciso isso. E graças a Deus tem tudo isso, mas eu digo dentro da nossa humanidade, da nossa mente cartesiana. Né? Então, da lógica, né? E aí o que acontece? Eu falei, puxa vida, me dá uma estratégia. Então eu falei, só que eu preciso fazer a obra, eu não posso fazer outra coisa. Você está entendendo? Eu até desenvolvo alguns outros trabalhos, mas é só, não é principal nunca. Né? Porque já aconteceu de eu entrar numa empresa certinho, passar por tudo aquilo ali, e quando eu entrar, o senhor falou, eu não estou com você nesse negócio. Eu virar as costas e falei, se o senhor não está, não tem para que eu vou estar aqui? Né? E essa ideia do podcast, Sua História Podcast, ela realmente
de levar pessoas como você, pessoas que venceram na vida, né? Você contou lá a tua história, é contar a tua história e edificar o nome do Senhor, sabe? Por quê? Porque é só Deus para nos manter. É verdade, para a glória de Deus, né? Exatamente, né? E a gente, através dessa ideia de nos manter vivo, a gente glorifica o nome do Senhor, sabe? E pessoas são alcançadas, né? Porque passaram por várias e várias situações. Tem pessoas que... uma amiga minha, a Nani Bieda, da Gospel FM, ela foi lá e conta a história dela. Ela, na adolescência, ela perdeu pai, perdeu mãe, perdeu vó, perdeu vô, perdeu vó, perdeu vô, perdeu todos os tios. Ela ficou só com as 2 irmãs. Nossa. E ela transmite alegria, é um negócio assim... É do espírito, né? Exatamente. Espírito. E tem gente que perde o ônibus, você não aguenta mais. Concorda? Eu falei, então, é só Deus para fazer isso. Você fica, puxa, e daí fica parecendo uma goteira do teu lado. Meu Deus, agora perdi o ônibus. Meu Deus, agora... Então, só fica ali reclamando, murmurando, né? Então, a ideia do podcast realmente é fazer com que pessoas vejam que a gente pode vencer. Né? São pessoas vencedoras, como verdade, você que passou lá, né? E edificando e glorificando o nome do Senhor. E financeiramente, dá retorno? Ainda não. Você começou há pouco tempo, né? Comecei há pouco tempo. Ainda não. Eu quero que dê. Mas eu quero que dê. Essa é a ideia. Amém. Vai dar sim. Já deu. Amém. Já deu. E aí você faz ali, toda segunda-feira, você faz ao vivo, né? Tem bastante gente participando às 8 horas da noite. 8 da noite. Sua História Podcast é ao vivo, toda segunda-feira. Eu vou ter eu acho que uns 2 só que eu vou gravar, porque eu vou estar fora nessas agendas, e daí eu vou sentir, porque o gostoso é o contato, né? É isso aí. O meu eu faço aqui gravado, mas aí eu fui lá no teu, ontem, que era ao vivo, eu achei bacana. É legal. É bem legal, só que aí teria que ser à noite, né? Porque o público... porque o horário povo, né? De dia você não tem audiência, não pega, daí teria que mudar o horário. Como continua no canal, ali muita gente entra depois, mas é bacana ter essa participação ali, né? Na hora, eu achei muito legal. Ela deixa vivo, movimento, deixa viva, exatamente. Então, nosso tema é estabelecendo o reino de Deus, né? Jesus Cristo, ele disse para a gente não se preocupar nem com comida, nem com bebida, porque isso ele nos dá, certo? Quem se preocupa com isso são aqueles que ainda não têm Cristo na vida, né? E assim como ele veste ali o lírio dos campos, ele não vai deixar faltar vestuário para a gente, Amém. Comida, bebida e vestuário. E que nem Salomão, né, em toda a sua riqueza, sua glória, ele foi tão bem vestido quanto esses lírios, que mudou a estação, eles queimam, murcham, acabam, né? E Deus cuida, e essas aves do céu, ele cuida, eles não trabalham, e Deus não deixa faltar nada. Quem dirá? Nós, né? Sim. Os filhos dele. E até ele usa, quem dirá vocês, homens de pouca fé. Né? Então, eu gostaria que você comentasse a respeito desse trecho bíblico. Eu gosto disso aí, porque isso aí está em Mateus 6. Mateus 6 fala da provisão, né? Fala do lírio, fala do vale, fala exatamente disso, da comida, da bebida e do vestimento. E eu costumo trazer isso de uma forma muito, porque eu vejo muita gente falando assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentada. E pesquisando, você não vai encontrar nenhum tipo de versão, as demais coisas. Então, você está falando assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas você serão acrescentadas. Está falando de alguma coisa que ele falou ali atrás, né, que é... Comida, bebida e vestuário. Comida, bebida e vestuário. Então, se alegra, porque ele te sustenta, não vai te faltar o básico, é disso que ele está falando. A picanha pode ser que venha. Estamos esperando, desde que o Lula assumiu, estamos esperando. Não dá para... Você lembra disso? Oxe, né? Mas não vai faltar nada. Não a palavra falta. de Deus, Davi falou assim, fui moço ou de sou velho, jamais vi um justo mendigar o pão. É isso aí. E nem sua descendência, um justo ter fome, nem sua descendência mendigar o pão. Isso aí, sabe? Amém. Então é isso. Eu acho que quando a gente contextualiza a Bíblia, você vai poder perceber que essas coisas não faltarão para você. E nós precisamos entender e acreditar de verdade em Jesus. Sabe? É Ele.
Tudo é dele, tudo é por ele, sabe? E eu vou, sabe? Eu não sei, porque aqui o meu canal eu tenho um cuidado, eu sou um evangelista, sabe? Eu gosto de ganhar alma. Eu queria muito que você que está assistindo agora... Sabidão, né? Eu posso? Claro, não. Eu falei, sabidão, você ganha almas, você é sabido, Amém. sábio. Amém. Então não, vai lá. Não, entendi, é que eu pensei em outra coisa. Eu gostaria muito que você que está assistindo agora, sabe, porque eu tinha Jesus, mas eu sou enxertado na videira. Eu não sou de origem. A palavra de Deus essa é a minha... Romanos 10:9 fala bem o seguinte: se você crer em seu coração e confessar com a sua boca, será salvo, pois com o coração se confessa para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, sabe? Então, poxa, eu preciso declarar isso, sabe? Eu preciso, sabe? Eu não estou falando de se tornar igreja A, B ou C, não é, estou falando de Jesus, sabe? Se você, todo o tempo que eu não falo de nome de igreja aqui, eu ajudo todo tipo de igreja que precisar dentro daquilo ali, mas o nome que precisa ser exaltado é o nome do Senhor, sabe? Porque a gente percebe também que existem umas idolatrias para líderes. Sim. Eu falei, não é isso. Eu falei, então, meu líder é o Senhor, não é? É verdade. Então, eu tenho uma liderança... A gente honra, né? A gente vai honrar, né? Porque a Bíblia diz pra gente honrar os nossos líderes. Eu tenho o meu pastor, para que eles não fiquem chateados, magoados. Está escrito lá, né? Exatamente. Mas você não trazer peso para a vida deles, tem que que honrar, porque eles dedicam a vida deles a nós. Mas a honra, ela é bíblica. Agora, então, a gente precisa entender isso. E daí o João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala assim: mas Deus deu poder de filhos a todos aqueles que o receberam. Então fala, eu preciso receber Jesus. É muito claro. Eu não basta ser simpatizante, sabe? Eu olhar e curtir a foto de Jesus. Eu tenho que segui-lo, sabe? E ele tem que ser o meu exemplo. Porque... Não, você tem que entrar no seu coração, receber mesmo, exatamente, como seu Senhor e o seu Salvador. O que é um senhorio? Senhor, né? É o dono, né? Ele é o dono. Cúrio, então, né? Você é o quê? Se ele é o seu dono, você vai fazer a vontade dele. Exatamente. Mas não pensa, também não se assusta, que no começo, se você vai Mas a vontade dele é maravilhosa, ela é boa, perfeita e agradável, fica tranquilo. Mas no começo, às vezes, fala, é esquisito. Mas as coisas vão, Deus vai aprumando, sim, vai ficando muito legal. Bem leve. E daí você vai entendendo. Porque não dá para cair em mentiras. Porque vai ser fácil. Não vai ser fácil nunca. Ele falou que não ia ser fácil. Pancada tem para todo mundo. Tem aquela passagem da rocha e da areia. Sabe? Vai chover para quem tem carro e vai chover para quem está a pé. A luta vem para quem está com Jesus ou não. A diferença é quando você está estabelecido na rocha, a luta vem, mas você permanece firme. Sim. Não é verdade? Então, são essas coisas. Você não cai nem com a tempestade, a Bíblia diz, né? Você vai passar pelo fogo, você vai passar pelas águas, você vai passar pelo vento, você vai passar pela adversidade, ele vai estar com você. Muitas vezes, ele não vai te livrar do fogo, né? Como ele fez lá com o... Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas vezes ele não vai te livrar da cova dos leões, só que ele vai estar com você. Ele vai passar, ele vai estar na cova. Ele vai estar no fogo ali com você. Então você vai passar e você não vai ser queimado, você não vai ser destruído, você não vai ser envergonhado, você vai ser fortalecido. E você vai cada vez crendo mais na fidelidade de Deus, no amor de Deus, porque ele faz assim grandes transformações e grandes reviravoltas na vida da gente e nessas situações. E aí fala assim, pastor, o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. O que significa biblicamente a justiça, a paz e a alegria, para a gente concluir? Justiça, na verdade, é a justiça de Deus. A palavra de Deus fala que ele zela pela sua palavra. Então, tudo de melhor vai acontecer dentro da justiça dele, dentro daquilo que é vontade dele, dentro daquilo que ele tem princípios. A Bíblia é como se fosse um manual. Você comprar, hoje ninguém compra mais, mas você compra um celular, ali você vai ver como é que funciona, como é que está a configuração, qual que é o toque. A Bíblia é isso aí. E ali
quando você está seguindo o que a palavra diz, daí você é um homem justo, sabe? Né? Você pode dar uma erradinha aqui, uma pipocadinha ali, amém. Né? Corrige a rota e segue de volta em direção, sabe? Fala, puxa, tem alguma parte que eu não li, onde é que eu tenho que procurar para saber um pouquinho mais disso? A paz, ela é o resultado da justiça. Às vezes, por quê? Porque às vezes no tempo da guerra, você tem paz. Fala, a paz que excede todo entendimento. Sabe? Falei, pô, o pau está fechando, a casa está caindo. Mas você está em paz porque você sabe, né, que você está no caminho, que você tem um pai que te cuida. E a alegria. Como é que você não vai ser alegre diante de tudo isso? Sabe? Independe das circunstâncias, né? Independe da sua conta bancária, independe da sua saúde, independe dos seus relacionamentos, se vão bem ou não, é uma alegria que é no espírito, é diferente. Nada abala. Nenhuma circunstância, né? Nenhum problema, nada. Eu, às vezes, quando eu dou risada, gente. Eu falo assim, quando o diabo tenta me atacar, colocar um problema, uma adversidade, eu dou risada, eu fico tão feliz. Eu penso assim, eu quero ver como que o Senhor vai resolver isso, Satanás. Sim. E olha, você vai tomar um cacete, você vai tomar um pau. E eu me alegro. Você vê, as pessoas acham que eu sou maluca lá em casa. Não, Josué, se você olhar a passagem de Josué estava para conquistar a terra e o demônio vem para acabar com todo mundo. Daí vem um anjo e fala, não para Josué. Fala, não, você não vai tocar nele. Você não vai tocar. Né, porque o Senhor que te repreenda, vaza daqui. Não é verdade? É verdade. Então, por quê? Porque tocando, ferireis. Por isso que a gente cuida muito, tenta estar muito acompanhado com pastores. Porque a palavra de Deus fala, ferirei os pastores e as ovelhas serão dispersas. Então, você que está aí e que você tem pastores, que você... ora pelo teu pastor, ele precisa muito da oração. Verdade, precisa mesmo. Então, para fechar, convida então o público aqui do meu podcast para acompanhar o seu, porque é outra pegada, sim, né? É outra linha editorial, mas é muito legal. Você vai crescer muito espiritualmente com todos esses testemunhos maravilhosos. Quem é que não passa por um tipo de luta? Então, as pessoas que estão passando no Sua História Podcast, que vai ao ar toda segunda-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, e depois permanece ali no canal, você vai ver pessoas que passaram por situações que às vezes você pode estar passando. E isso vai te ajudar a manter, falar, puxa vida, né, eu estou entendendo. Sabe, às vezes você tem um chamado de Deus, porque quando fala de estabelecer o reino de Deus, às vezes muitas vezes a gente só acha que é só na igreja. Mas não, tem empresários que foram chamados para estabelecer o reino de Deus e não vão pregar nunca. É no secular também. Onde você estiver, você está estabelecendo, exatamente, né? Onde Deus te plantar, né? Exatamente. Fala, puxa vida, mas eu não quero, mas eu quero abençoar financeiramente. Puxa vida, eu quero fazer isso, eu quero... Sabe, existe muita forma de você estabelecer o reino de Deus, sabe, na tua casa. Sabe? Porque é onde a gente deve primeiro estabelecer o reino de Deus, é na nossa casa, que é de dentro para fora. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, Sua História Podcast. Você que acompanha o Ericast JE, vai para lá, né? Vai ser uma benção também, vai ser uma honra ter vocês conosco lá, uma alegria e muito obrigado. Imagina, muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedora, muito enriquecedora. Que Deus continue te usando poderosamente, continue te abençoando. E eu declaro toda sorte de bênçãos espirituais e materiais que Cristo Jesus conquistou para você, para a sua vida. Amém. Porque é sua herança. E herança a gente tem que fazer o quê? O que a gente tem que fazer quando... Tomar posse, né? A gente recebe uma herança, não tem que fazer nada, é só receber. Mas sabe que tem um negócio? A Bíblia, só para eu falo, né? A Bíblia, ela é composta... Por duas partes, Antigo e Novo Testamento, um Velho e Novo. Testamento é porque tem herança. Exatamente. Não é verdade? E só não adquire quem não lê e quem não sabe o que direito que tem. E o Novo, ele simplesmente cancela o Velho. Entendeu? Está escrito lá, nas Escrituras, em um dos evangelhos. Agora eu não me lembro qual. Você que é bom aí, talvez você lembre, pastor. Ele diz assim, que o Novo Testamento ele veio justamente para cancelar o Velho. É igual quando uma pessoa, um parente rico, ele vai e faz um testamento. Aí ele fala, não quero mais que seja assim. Eu vou fazer um Novo Testamento. E aí é esse novo que vale.
É o que está escrito no Novo. Então, você que não tem muito entendimento, porque quando a gente lê o Velho Testamento, a gente tem que procurar Jesus Cristo, porque é a sombra de Cristo, é da vinda de Jesus no Velho. Ok? Mas muita coisa da religião, de regras, do judaísmo, não valem para nós agora, porque nós estamos depois da cruz. Então, o que vale é o que está lá no Novo Testamento. Comece lendo os evangelhos primeiro, para você entender quem é Jesus, por que ele veio à Terra, o que ele fez, o que ele conquistou para você. E aí você só faz o quê? Receba. Você só tem que falar assim, Senhor, eu recebo, muito obrigada. Quando você recebe uma herança, você fala, obrigada, eu recebo essa herança, você vai lá, você toma posse e é teu. Muito simples, é muito simples. Não tem, você não tem que fazer nada, você não tem que comprar rosa ungida, você não tem que comprar a água benta, ou a meia do apóstolo, a vassoura, para você tirar o descarrego, sabe? Isso aí é tudo, são pessoas mercenárias que querem tirar o teu dinheiro. É tudo mentira do diabo. Você tem que crer em Cristo, você tem que receber, tá legal? Então, muito obrigada mais uma vez, que Deus continue te abençoando. Na verdade, fica à vontade. Eu vou receber essa bênção. Ele pode? Então tá bom, porque o lado que manda. É só para contrariar você, que na verdade que não anula o novo, né? Mas é que tem coisas que foram mudadas, né? Porque Jesus veio por causa de alguns sacrifícios que não precisam mais. Exatamente. Né? Mas se você olhar o velho, ele sempre vai apontar para Cristo. Vai apontar para Cristo, mas ele não vale, porque ele é velho. Não, ele vale. Não. Bom. O que eu aprendi no meu curso de teologia com o meu pastor, o que eu aprendi no meu entendimento é que não, o novo, ele simplesmente invalidou o velho. O velho, ele é velho, entendeu? Então, aquilo que é velho fica o quê? Obsoleto. Ficou obsoleto, ficou velho, ficou arcaico. Não se aplica mais. Você vai aplicar o de agora em diante. Você vai ler para você conhecer a história, você tem que conhecer a cronologia, você tem que conhecer o Gênesis ali, né? Que é a criação do mundo, como é que Deus fez, como é que Deus criou. Você vai conhecer as histórias bíblicas para você ter esse aperfeiçoamento, entender como é que esses homens de Deus agiam. Mas, por exemplo, você vai querer agir hoje como Davi? Não, Davi ele estava antes da cruz. Ele já tinha a percepção que o Cristo viria. Ele era um cara muito à frente do seu tempo. Só que ele estava na lei. Nós estamos na graça. É uma outra dispensação. É um outro período, é um outro tempo. Então, nesse sentido, sabe, pastor? É claro que o Velho Testamento ali é muito importante para a gente conhecer essa cronologia. Porque o Deus do Velho Testamento, ele era um Deus irado. Você tinha que fazer. Eram 600 e tantas leis ali que você tinha que cumprir. Se não cumprisse uma, não valia nada. Ele te via como um pecador. Entendeu? Ele mandava a ira dele. Se você fizesse cometesse um pecado, fizesse alguma coisa errada, pronto, ele matava. Por quê? Porque ainda não tinha vindo o Cristo. Então, foi Jesus que nos reconciliou com Deus. Hoje é diferente. Hoje, Deus, ele não é esse Deus mais irado, ele já nos perdoou. Ele já perdoou, ele já resolveu o nosso problema, o problema da humanidade com o pecado. Amém? Então vamos fazer uma oração. Eu fui lá no seu, você orou por mim? Amém. Agora você que vai... Eu orei por você, agora você vai orar por mim. Em nome de Jesus. Pelo meu podcast, pelo público aqui do podcast, pelo Alad, por todo mundo. Pegou a visão? Peguei. Opa, eu falei, gente, ele é pastor. Você acha que eu sou boba? Você acha que eu não vou pedir para orar por mim? Amém. Uma coisa é uma outra pessoa, né? Sim. O outro convidado vir aqui. Não tem, né? E eu vou falar, ora por mim, ele vai falar o quê? Você fala, o que é isso, né? Ele vai falar o quê? Tremendo. Pastor maravilhoso, autoridade espiritual, glória. Agora sim, é hoje que o céu se abre nesse lugar para minha vida. Amém. Que Deus vai mandar. Já tá aberto. Já. E Deus vai mandar o meu varão, aleluia. Olha aí, ó. Olha aí. E você que chegou e... Brincadeira, gente. Você que viu lá, o que eu falei para você de Romanos capítulo 10, sobre Jesus, se você quiser entregar sua vida para Jesus, depois coloca embaixo ou chama a Érica aí, que ela vai fazer a oração para você, para que a coisa mude, tá certo? Amém. Olha, vou fazer então, fale aí agora. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu renuncio, fale em voz alta. Eu renuncio a Satanás e seus demônios e todas as suas obras. Eu me declaro livre e liberto em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te recebo agora. Seja o meu guia, seja o meu amigo, seja o meu consolador.
Pai Celestial, muito obrigada porque o Senhor perdoou os meus pecados na cruz do Calvário através da obra de Jesus Cristo. E eu recebo agora tudo que o Senhor Jesus conquistou para mim. Pai Celestial, muito obrigada pela salvação da minha alma. Muito obrigada porque hoje o meu nome está escrito no livro da vida. Amém. Você sabe o que acontece agora? Tem um livro lá no céu chamado Livro da Vida, e o seu nome está sendo escrito lá. Quando Jesus foi escrito lá hoje, daí tem uma festa agora lá no céu, sabe festa de estádio, quando o Coxa ganha? Faz tempo, mas é lá quando mas sabe aquela festa maravilhosa? Imagine assim, os anjos agora estão soltando fogos, estão muito felizes com a sua salvação, está tendo uma grande festa no céu, e quando Jesus Cristo voltar, ele vai falar: Flávia, Maria, João, Pedro, sejam bem-vindos. Venham passar a eternidade comigo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. E para ficar aqui, nós dois parar, se você puder, coloca embaixo, né? Eu recebi. Amém. Eu recebo. Só, receba. Tá bom? Deus abençoe você. Vamos orar? Vamos. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço ao Senhor pela vida da Érica, Pai. Abençoa ela, Senhor, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, ministerial, na sua vida financeira, Pai. Abençoa, Senhor, esse podcast, Pai. Que pessoas sejam alcançadas, Senhor, para descobrir tudo que precisam, Senhor, seja jurídico, seja em qualquer área que o convidado que ela traga aqui, Pai. Abençoa, Senhor, a vida do Aládio, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. A cada um dessas pessoas que assistiram hoje, Pai. Abençoa, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que haja uma mudança, para que o Teu Espírito Santo faça morada, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque nós queremos no Teu santo nome, Deus, e pedimos, abençoa, Senhor, faz algo novo e poderoso sobre esse lugar, sobre essas vidas, seja o momento em que estiver assistindo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te recompense grandemente. Amém. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigada pelo seu carinho. Um beijo grande. Tenho certeza que você foi muito edificado, porque eu estou numa alegria maravilhosa aqui da presença de Deus. E a gente se vê no próximo episódio, sexta-feira que vem, às 5 da tarde. Até lá. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.